Começamos esta edição do Rural Notícias indo direto ao plenário da Câmara dos Deputados, onde os parlamentares continuam discutindo o texto da reforma tributária. Estamos ao... Uma reforma tributária que não aumente imposto. A gente já está ao vivo? Isso, com as imagens aí da TV Câmara. Pagamento para o setor de serviço, que até já fiz um destaque. Então é isso, presidente. Vamos adiar essa votação. Séria, Obrigada, deputado Domingos Sávio. Eu aproveito para informar ao plenário que o relatório já está no sistema. Portanto, senhores líderes, senhores deputados e deputadas, que tivemos aqui um dia importante. Eu quero, inclusive, ainda que tenhamos inscritos e inscritas ainda, eu quero referir da importância de tantos pronunciamentos sobre a reforma tributária. Nós nos dedicamos efetivamente e mais de 90 colegas utilizaram da palavra com as suas ponderações favoráveis, contra, com as suas sugestões. Passo a palavra ao deputado Rogério Corrêa, ao deputado Enio Tato, nesse momento, em seguida ao Rogério Corrêa. Esquece de mim, deputado. Vossa Excelência tem um minuto. Gilmar Tato. Deputado Sávio, há 40 Domingos anos... Sávio falava agora há pouco, agora o deputado Correia vai discursar um pouquinho, olha. E essa discussão acontece em meio a muitas articulações com diversos setores e lideranças. De acordo com fontes próximas ao relator Aguinaldo Ribeiro, o texto final ainda está sendo fechado e a expectativa é de que ele seja apresentado daqui a pouco, para que então os deputados deem início à votação. Na versão apresentada no fim da noite de ontem, constam algumas alterações. Entre as principais, uma proposta de criação de uma cesta básica nacional de alimentos com isenção de tributos. No entanto, a lista dos tributos que vão compor essa cesta ainda é incerta e deve ser definida posteriormente. Na versão anterior do texto, os produtos da atual cesta básica teriam um desconto de 50% na tributação. Já em relação à alíquota geral, demais produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e insumos agrícolas seguem sob a proposta de alíquota reduzida em 50%. E quem já está conectado aqui com a gente para comentar esse novo capítulo em torno da reforma tributária, que pode finalmente avançar após anos de discussão, é o advogado tributarista Anderson Trautmann Cardoso. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Rural Notícias. Boa noite, Maruza. Boa noite a todos que estão na nossa audiência. Uma grata satisfação estar com vocês mais uma vez aqui no Rural Notícias. Doutor, conta pra gente aí qual que é a sua avaliação sobre essas últimas alterações na proposta e sua expectativa quanto à aprovação. Ela deve sair hoje ainda? O que o senhor acha? As alterações, elas são alterações que aperfeiçoam o texto, sem dúvida, Maruza. E se eu pudesse dar um setor que contemplou muitos dos seus pleitos, sem dúvida nenhuma, é o setor do agronegócio. Digo isso porque nós já tínhamos a previsão, por exemplo, do IPVA para aeronaves e embarcações, e houve a previsão de que não incidirá esse IPVA novo sobre aeronaves agrícolas, por exemplo, e também o texto foi claro sobre a não incidência também sobre tratores e máquinas agrícolas. Além do ato cooperativo que já era contemplado, houve a previsão entre os regimes específicos de tributação que estão previstos no substitutivo das sociedades cooperativas. O que visa isso? Visa assegurar às cooperativas competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária. São algumas das alterações que nós tivemos no texto, mas eu queria destacar um ponto que é muito relevante nessa alteração, que é um ponto que trabalhamos muito por diversas entidades empresariais. Estava ontem, vi o Domingos Sávio ali falando da tribuna, estive ontem com ele em Brasília, que era a limitação da carga tributária global. Maruza, você acabou de referir a limitação ou a redução de carga tributária para alguns itens, inclusive cesta básica, que estava em 50%, para a cesta básica foi ampliado para ficar na alíquota zero.
mas nós não tínhamos no texto um dispositivo que assegurasse que não houvesse a elevação da carga tributária global, tá? De todos os tributos que estão sendo substituídos. Isso foi contemplado no texto, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 129, houve a inserção de um parágrafo 3º falando sobre isso. Então, essa é uma alteração a ser muito, muito celebrada. Olha, as discussões elas estão acontecendo, né, ali na Câmara e é importante quem está em casa saber, doutor, se aprovada ainda hoje, a matéria ela deve passar por uma nova fase ali no Senado Federal, né? Qual que seria o cenário aí? Em qual cenário a reforma do sistema tributário deve enfrentar lá no Senado? Pode haver algumas mudanças significativas que forcem o texto a uma retomada na Câmara? E se isso acontecer, essa reforma ainda sai esse ano? Pode ir para o Senado e voltar para a Câmara, doutor? Explique isso para a gente. Respondendo à tua primeira pergunta sobre a minha expectativa de votação, como vimos ali a Maria do Rosário, deputada Maria do Rosário falando, e eu estou aqui também acompanhando, monitorando a votação, o texto chegou já pelo sistema. O texto chegando pelo sistema quer dizer que os acordos foram celebrados. Então, há sim uma grande expectativa, eu diria que salvo algum debate que redunde para algum acordo diferente do que está no texto, a tendência é ser votado ainda hoje. Se não hoje, no máximo, no mais tardar amanhã, pelo que está se avizinhando, as proposições de deixar o debate para agosto não estão tendo eco, pelo menos até aqui. O outro ponto, um ponto relevante para todos aqueles que nos acompanham, é saber se é a etapa final, né? A sua pergunta. E, de fato, não é a etapa final. Nós estamos tratando de uma proposta de emenda à Constituição que precisa de aprovação de 3/5, então a chamada maioria qualificada dos deputados, e também maioria qualificada no Senado. Ocorrem 2 votações hoje à noite, são os chamados 2 turnos. A necessidade de aprovar o texto e validar o texto. Ele vai, então, para o Senado, para se verificar no Senado se o Senado também valida esse texto. Sendo validado em 2 votações, mais uma vez, volta à Câmara dos Deputados somente na existência de modificação no Senado. Se não houver modificação, é promulgada a emenda à Constituição, ou seja, a aprovação se dá em caráter final. Então, isso renova ainda a necessidade de, sim, se debater de uma forma bastante ampla, bastante aprofundada, como foi feito agora ao longo dos últimos dias. Cito a sua referência sobre a cesta básica, foi um outro trabalho que fizemos bastante exaustivo, aí, apoiando a ABRAS, a Associação Brasileira dos Supermercados, na demonstração aos parlamentares da importância do ajuste dessa carga tributária, porque nós não temos uma cesta básica no Brasil. Temos algumas legislações, mais especificamente 2, que tratam sobre a redução a zero de 2 tributos que estão sendo substituídos, que são PIS e COFINS. Uma somente dessas legislações havia sido incluído no texto original. Por isso, essa mudança. A mudança primeiro, para reduzir a zero, porque a redução somente a 50% ainda impactaria muito esses alimentos, e segundo, a possibilidade de ampliar a lista para que não sejam somente aqueles itens previstos na lei contida no substitutivo, e haja agora a possibilidade de se debater uma lista de alimentos que serão concebidos como cesta básica a partir de agora, para fins da incidência da alíquota zero que está prevista atualmente no texto substitutivo. Ainda temos que acessar esta última versão para ver se tem algum avanço. Mas já são itens que foram aprimorados no texto e que merecem o nosso reconhecimento. Então, o assunto da cesta básica ele deve continuar aí rolando durante a noite, né? Muito obrigada, doutor, por falar com a gente, por aceitar o convite e participar aqui do nosso programa. Viu? Uma ótima noite para o senhor. Sempre um prazer, Maruza. Bom programa a todos. E a gente vai acompanhando as discussões aí durante toda a noite.